perseverança do cristão é uma coisa muito importante, não somente para o nosso crescimento espiritual, mas para a nossa salvação. Nosso crescimento espiritual e a nossa salvação estão ligadas diretamente a uma coisa chamada perseverança. Perseverança é uma doutrina grande na Bíblia. Tanto que a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 10, versículo 22, e o que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. Pode colocar o PowerPoint, por favor? O que perseverar até o fim será salvo. Então, perseverança é necessário para a salvação e para a santificação. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que começou a boa obra em nós vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Então, necessita perseverança. Você começou, mas agora tem todo um caminho, tem todo um processo para seguir. E a palavra-chave para esse processo é perseverança. Então nós dizemos aí, nosso crescimento espiritual e a nossa salvação estão diretamente ligados à perseverança. A Bíblia afirma que todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está lá em Mateus, em Marcos. A Bíblia diz que a perseverança deve ter ação completa nas coisas de Deus, para que possamos ser perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja, o que nos leva à perfeição? O que nos leva à integridade? A perseverança. Perseverança tem esse poder de produzir em nós a perfeição e a integridade. Então é uma coisa muito importante para o nosso crescimento no espírito, ok? Então, abaixo estão algumas coisas que nós vamos falar sobre a perseverança. Alguns resultados da perseverança. O primeiro resultado da perseverança é que a perseverança desenvolve o nosso caráter. A perseverança desenvolve o nosso caráter. Irmãos, nosso caráter é como um ouro que foi achado na mina. Ele está contaminado, ele está impuro, então ele tem que ser trazido para o ourives. E ele bota fogo. E à medida que o fogo vai esquentando o ouro, as impurezas vão saindo. Eu já vi um ourives trabalhando. Ele esquenta o ouro e a impureza sobe. E aí então ele puxa para fora a impureza. Então a perseverança é como o trabalho que o ourives faz no ouro. Desenvolve o nosso caráter. Sem perseverança não é possível ter caráter. Sabe por quê? Porque a perseverança é o que vai fazer a mudança da nossa mente. Veja aí a minha definição de caráter. Caráter é a soma da nossa disposição, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, dos nossos desejos e da nossa ação. Isso é caráter. E quando falamos de caráter cristão, é a soma da nossa disposição cristã, é a soma dos nossos pensamentos cristãos, é a soma das nossas intenções cristãs, dos nossos desejos cristãos e nossas ações cristãs. Isso é caráter. Caráter é influenciado e desenvolvido pela escolha que fazemos. O caráter cristão é um resultado da obra da santificação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo começa a trabalhar em nós para mudar a nossa mente, para mudar os nossos sentimentos, mudar a nossa vontade. Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo. E ele começa a trabalhar. No mundo natural, a cultura faz isso. Quando alguém nasce numa cultura lá no Haiti, então ele vai crescer dentro daquela cultura e ele vai ter um caráter haitiano. Se dentro do Haiti a pessoa nasceu num lar cristão, então ele vai sair da cultura haitiana. E se o lar cristão for realmente lar cristão, o que vai acontecer? Vai haver uma transformação de mente. Ele não vai pensar como todos os outros haitianos. Ele não vai ter desejos, ações. Seu caráter vai ser diferente. Amém? Então, é isso aí. Nosso caráter cristão. Nosso caráter cristão. Agora veja só, nós dissemos que o caráter cristão é
o resultado dessas coisas, dos pensamentos, das intenções. Então, o Espírito Santo quer gerar algumas coisas em nós. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer gerar em nós chama-se integridade. Infelizmente, irmãos, às vezes o cristianismo nada mais é do que uma mudança religiosa. Por exemplo, lá no Haiti eu fiquei estarrecido, não tanto porque eu sou como brasileiro, já vi isso acontecendo no Brasil. Há muitos haitianos que se dizem cristãos e fazem voodoo. No Brasil, muitos brasileiros que se dizem cristãos vão no espiritismo, vão tomar passe, vão fazer oferta para ganhar alguma coisa. Eu vi isso muito no Brasil. Então o que acontece? Então esse é um cristianismo misturado, é somente uma mudança religiosa. Não tem formação do caráter cristão. O que é um cristão? Um cristão é uma pessoa que tem caráter cristão. É como ele pensa, quais são suas intenções, suas disposições, seus desejos, suas ações. A Bíblia diz assim, para você conhecer o cristão: pelos frutos os conhecereis. A árvore é conhecida pelos frutos. O cristão deve ser conhecido pelos frutos. Fruto da sua boca, fruto das suas ações, fruto do que o seu pensamento pensa, de como o seu pensamento funciona. De como funciona. Por exemplo, no Haiti, há uma mentalidade de escravo. De receber, de receber, de receber. Uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade que não crê que é alguém perante Deus. Uma mentalidade que não crê que pode alguma coisa, que pode mudar. Os missionários que estão lá na casa que eu fiquei, os ex-missionários da Mais, é tremendo. Eles receberam um convite para ir para o leste europeu. E eles disseram: por que nós vamos fazer no leste europeu, se o nosso país, que a gente fala a língua, que a gente conhece todos os problemas, está do jeito que está? Nós queremos fazer a diferença aqui. E eles estavam me dizendo, a gente estava passando pelas ruas, né? De repente saiu um porco correndo do meio do lixo. E o irmão brecou o carro em cima do porco, né? Para não matar o porco. E aí ele disse: olha, é esse porco que estava comendo todo esse lixo que depois as pessoas vão comer. A carne dele. Então ele disse: isso, o moço falou para mim, isso para mim é um horror. Porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Esse porco está cheio de tudo que é doença que você pode imaginar. Mesma coisa os bodes, tem muito bode nos lixos, em tudo que é lugar, muito cabrito. Né? E eles comem depois o cabrito. Né? Então ele disse: isso é uma coisa horrível. Nós estamos aqui para fazer essa diferença. Então a casa deles é limpa, é organizada. Os filhos deles, eles ensinam os filhos a fazer as coisas. Tinha um dia que tinha um garotinho de 5 anos, era o dia dele limpar toda a casa. A casa é grande. Ele tinha que passar o mop na casa toda. Era o dia dele de limpar a casa e manter a casa limpa. À medida que ia sujando, porque não tem asfalto, é um poeirão total. As pessoas andam com uma máscara por causa do pó. Né? Tem gente que foi lá para o Haiti, sabe disso, como é que é? A gente quase não enxerga às vezes na frente de tanto pó. Então imagine como é que fica a casa. Então naquele dia o garotinho era o encarregado de limpar a casa. Então isso é formação do caráter cristão. Está aprendendo sobre limpeza, sobre responsabilidade, sobre coisas. Né? Então é o caráter cristão. E a primeira coisa que o caráter cristão tem que ter é uma coisa chamada integridade. O que é integridade? Eu escrevi aí, ó. Porque quando Deus está falando de Jó, Deus diz para o diabo vai junto com os anjos, aparece perante Deus, e Deus pergunta para ele: de onde vem? Ele diz: eu venho do rodear a terra. Aí Deus diz: você viu lá o meu servo Jó? Ele é temente a Deus e íntegro. Deus disse que o Jó era íntegro. E aí então a coisa passa, o Jó é provado. Lá no fim da história, os amigos do Jó torturaram ainda mais o Jó do que já estava sofrendo. Aí Deus diz: vocês têm que pedir perdão para o Jó, porque vocês não disseram de mim o que era reto como o meu servo Jó. O que é integridade cristã? É falar do Senhor o que é reto. É falar do meu irmão o que é reto, o que é justo, o que é correto.
Não é a ideia que eu tenho. Às vezes eu estou com a minha mentalidade já toda deformada, porque sou um cristão novo, por exemplo, estou começando, às vezes um cristão velho, né? Nunca foi trabalhado no caráter. Então o que acontece? A minha mente funciona de um jeito não cristão. E aí então o que eu vou falar do meu irmão não é o reto. Não é o correto. Então a integridade é isso. É você falar o que é correto. E Deus disse, se o Jó, meu servo Jó, não orar por vocês, porque vocês não falaram de mim o que era reto como ele falou. Ele é íntegro, vocês não. Se ele orar, eu perdoo vocês. Então, integridade é isso, irmãos. É fazer o que é reto, é falar o que é reto, é proceder de maneira reta, correta. Isso é a integridade. E isso é um valor cristão não negociável. Porque essa é uma característica do caráter de Deus. Isso é uma característica que faz parte de uma coisa chamada santidade. Não há santidade sem integridade. E a Bíblia diz para a gente, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santidade, não há integridade. Ok? Sem integridade, não há santidade. Vice-versa. Amém? Um outro valor cristão é a honestidade. É viver uma vida transparente. As pessoas olharem em mim e verem quem eu sou. Não eu me conformar em ser como eu sou, do jeito que Deus não aprova. Porque isso não é ser cristão. Ser cristão é eu ser como Jesus. Isso é a definição de cristão. É ser como Jesus. Sabe por que chamaram pela primeira vez o nome de cristão? Porque o pessoal olhava nos discípulos e eles eram tão parecidos com Jesus que chamavam de cristão. Quer dizer, um pequeno Cristo. Então as pessoas quando olhar na gente, elas têm que ver isso. Elas têm que ver a honestidade nossa. É isso que nos faz cristão. É uma vida transparente, mas não uma vida transparente de loucura. Não, eu sou transparente, digo tudo o que quer. Pior, ficasse com a boca fechada era melhor. Não fizesse o que vai fazer, é melhor. Não se pronunciasse, era melhor. A Bíblia até tem um versículo que diz assim, do muito falar vêm as palavras tolas. Tem outro versículo que diz assim, fecha a tua boca quando entrar na casa do Senhor. Não faça votos, porque é melhor que não vote do que vote e não cumpra. Então, nós estamos falando da honestidade da nossa vida. Nós temos que ter uma vida de honestidade como foi a de Jesus. O nosso padrão, amados, é Jesus. Se eu já cheguei lá, se você já chegou lá ou não, isso é uma outra conversa. A santificação é um processo. Mas temos que fazer o que o Paulo disse, esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu olho para o alvo e vou seguindo para o alvo. Você não tem que olhar para as coisas, tem que esquecer das coisas. E tem um alvo. E sabe qual que é o alvo que a Bíblia diz? É a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Mas isso é muito grande, esse alvo, eu não vou poder chegar lá. Não tem problema. Você tem que chegar, você tem que se esforçar para chegar até onde você puder. E se você chegar a ser como ele, possivelmente vai acontecer com você o que aconteceu com algumas pessoas na Bíblia, vai ser arrebatado. Por exemplo, Enoque. Enoque tinha tanta dessas coisas que nós estamos falando aí, lealdade, honestidade, integridade, autossacrifício, que Deus olhou para Enoque e disse, eu não posso mais deixar o Enoque aí. E arrebatou Enoque. Ok? É possível? Claro que é, senão não teria acontecido com Enoque. Ok? Não é que nós não vamos ter problemas. Veja o Elias. Ficou numa depressão terrível, querendo morrer. Mas o que a Bíblia diz? Que Elias foi o príncipe dos profetas. Deus o arrebatou. Não é que não temos problemas. É que não podemos viver negando os problemas que tem e não trabalhando com nossos problemas. Deixando os problemas continuarem. Vocês têm que olhar para mim e ver quem realmente eu sou. E se eu não for, como Jesus está querendo dizer, eu libero vocês para falar comigo. Agora, antes de falar comigo, pergunta se não é a sua mente que está vendo coisa. Porque muitas vezes a gente julga as pessoas pelo que a gente é, pelo que a gente pensa, e não pelo que Jesus pensa, não com a mente de Cristo,
Mas você está liberado para falar comigo, porque eu estou no processo. E eu quero crescer. Entenderam? Agora, tenha certeza que você está falando comigo o que a mente de Cristo está dizendo. Não as suas feridas, não os seus problemas, não os seus... Mesma coisa, eu preciso ter certeza disso quando eu vou falar com você. Preciso ter certeza. Se Jesus no meu lugar faria isso. Isso se chama honestidade. Ok? Lealdade é o terceiro ponto. O caráter cristão precisa ser leal. Sabe? A perseverança é o que faz alguém se tornar leal. Elas têm uma atitude de continuar quando se trata dos outros. Elas não desistem. Não sei se vocês sabem disso, mas antes de escolher os seus discípulos, ele subiu no monte. E depois desceu do monte para escolher os seus discípulos. Ele foi orar. Então, agora ele tinha lealdade para com aqueles que Deus deu para ele. Jesus disse assim, ó, não perdi nenhum dos que Deus me deu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Se chama lealdade. Lealdade com as coisas de Deus. E sabe, a Bíblia é muito simples, não é difícil. A Bíblia diz assim, se a gente diz que ama a Deus, que a gente não vê, e a gente não ama o próximo, que a gente vê, é mentiroso. Está mentindo. Não tem como amar a Deus a quem não vê, se não amar o próximo que está enxergando, que está vendo, que está se relacionando com ele. O amor é parte da lealdade. Ninguém pode ser leal se não tiver amor, ok? Então, lealdade é quando a pessoa continua, ela não desiste, é como Jesus. Negue-se a si mesmo. Né? Negue-se a si mesmo. Jesus disse assim, olha, se preparem vocês aí, os meus discípulos, porque se chamaram a Beelzebu, o chefe da casa, o que vão fazer com vocês? Então disseram coisas terríveis para Jesus. Disseram coisas horríveis, que ele nunca tinha feito. Mas isso não afetou a lealdade dele para com o plano que Deus tinha para a vida dele. E para com as pessoas que Deus tinha dado para ele andar junto. Lealdade. Sabe o que produz lealdade? Perseverança. Às vezes Deus está querendo trabalhar no caráter da gente. E ele começa a trabalhar e a gente diz, não, isso está ruim demais. Esse pianista da igreja aí, me voe. Não tem perseverança. E aí Deus não vai tratar do caráter. Não vai ter essas qualidades de caráter. Essas coisas que estão aí são qualidades de caráter, do caráter cristão, que precisam ser vistas na gente. E que quer saber a verdade? O desenvolvimento do nosso caráter. A Bíblia diz assim, ó, teve um homem, Billy Graham, disse assim, ó, a salvação é de graça. E a salvação é de graça. Mas o discipulado, que é o processo de santificação, custa tudo o que temos. Está na Bíblia contado isso. Billy Graham pegou lá da Bíblia. Parábola do tesouro no campo. Mateus 13. O homem andando no campo. Pam, 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 de repente, pum. Ai, meu dedo. E ele olha para baixo e tinha um tesouro. Agora, ele tinha caráter. Então, ele podia ter pego o tesouro escondido, feito igual o Acã, que pegou aquelas barras de ouro, prata, escondeu embaixo da tenda. E depois morreu por causa disso. Mas ele não fez. Ele achou tesouro, deixou o tesouro lá, foi e vendeu tudo o que tinha. E não comprou tesouro, comprou campo. Porque o tesouro era parte do campo. A tua salvação é o tesouro de Deus, que é parte do teu processo de santificação, de discipulado. Você não tem como ter a salvação se não fazer o que Jesus diz em Mateus capítulo 16. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perde. Quem perder a vida por amor de mim, salva. Que adianta o mundo inteiro? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Jesus estava falando da nossa alma, a santificação. Entenderam?
Então, o processo de formação do nosso caráter, para sermos mais como Jesus quer que sejamos, é um processo que às vezes vai doer. Porque você acha que as pessoas simplesmente desistem por desistir? Não. Desiste porque é um preço e a pessoa não está disposta a pagar o preço. É por isso que desiste. Há um preço. E se não queremos pagar o preço, a gente foge. E nós não somos dos que não terminam. Nós somos, a Bíblia diz. Nós não somos dos que voltam atrás, a Bíblia diz. Nós somos dos que vão à frente. Assim somos nós. Então a lealdade, o autossacrifício. Amados, hoje autossacrifício é um negócio que ninguém quer, o autossacrifício. Ninguém quer. Todo mundo quer estar bem. Todo mundo quer ter mais. Todo mundo quer. E pior é que não é das coisas de Deus, é desse mundo. Quer ter mais das coisas do mundo. Estar bem nesse mundo. Até uma teologia por aí chamada teologia da prosperidade. Que a prosperidade é o centro, não Deus. Essa é a diferença de uma coisa. Porque os filhos de Deus podem ser prósperos, mas o centro da vida deles vai ser Deus, e não a prosperidade. Os filhos de Deus são abençoados, mas o centro da vida deles não é a bênção, é o abençoador. É quem abençoa. Dá para entender isso? Então o que acontece? É incrível, ninguém quer sacrifício. Agora, se a gente quer ser como Jesus, como o cordeiro mudo foi para o matadouro, não abriu a sua boca. Quem quer ser um cordeiro mudo aqui? Ninguém. A gente quer ser um lobo feroz. Vai para o ataque e... Ninguém quer ser um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Então, esse autossacrifício é uma coisa que não tem como. Se você ler aí Filipenses capítulo 2, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele era Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, não era errado. Antes a si mesmo se esvaziou. Irmãos, vou ser honesto com vocês. A grande maioria, eu diria que 99% dos problemas que nós temos esses problemas porque não nos esvaziamos de nós mesmos. É por isso. Porque a primeira coisa que Jesus fez para descer aqui na terra, se esvaziou. Adivinha qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para seguir Jesus? Se esvaziar. Se esvaziar. Mas às vezes a gente pensa, mas eu não sou bobo. Pensa que eu não conheço. Se eu me esvaziar, você vai querer me usar. Ué, e o que foi que fizeram com Jesus? Usaram. Mas ele se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deixa eu perguntar para você, você quer ser servo? Ai, pastor, eu sou servo. É? Você sabe o que é um servo? Um servo era uma pessoa que não tinha direito a nada, nem nome tinha. Ele era vendido lá no mercado de escravos. A pessoa que ia comprar o servo apalpava os músculos para ver se era um bom negócio, porque o servo não era mais nada do que uma maquinaria. Olhava os dentes, palpava os músculos, comprava e aí fazia um furo e punha uma argola. E aquela argola dizia que aquele camarada era do fulano de tal. Ele era o seu dono. Agora o servo não tinha mais vontade própria. A vontade dele era do seu senhor. Quer ser servo? É servo? Quantos servos nós estamos sendo? Então é um negócio assim, esse é o caráter do cristão. Às vezes a gente vive a vida inteira numa negação, pensando que sabe, nós por causa do pecado, gente, eu quero dizer isso para vocês com clareza, por causa do pecado nós somos seres divididos. Nós temos as ideias cristãs, mas não a vida cristã. Tem toda uma teoria e acha que é crente porque tem a teoria. Deixa eu só dizer, teoria por teoria, sabe quem mais sabe da Bíblia do que todos nós aqui? Junto o diabo. Ele tem toda a teoria, ele sabe tudo. Sabe tanto que quando foi tentar Jesus, ele decidiu tentar pela Bíblia.
Para você ver o quanto ele sabe. Quanto ele está seguro do que ele sabe. Só que o que ele sabe muda a vida dele? Não muda e nunca vai mudar. Então a pergunta é, o que nós sabemos tem mudado a nossa vida? A nossa maneira de falar, quando fechar a boca, o que dizer, tem mudado? O que vamos fazer? O tipo de negócio que vamos fazer? A cultura brasileira, e infelizmente na maioria dos crentes brasileiros, lá no Brasil, aqui nos Estados Unidos isso não acontece, né? Não acontece com os hispanos também, só no Brasil é que acontece. Lá no Brasil, crente, ele quer levar vantagem. Eu me lembro que quando me converti, eu tinha um negócio assim no meu coração horrível. Porque sabe o que acontecia? A igreja, eu era jovem, bem convertido, nem estava lá ainda, nem era convertido. Mas eu tinha um bom senso. Aí faziam-se as coisas lá na igreja e tal. E aí eu via algumas senhoras na igreja que nossa, ficavam doidas para levar as coisas, doida para levar, doida para... Isso não é o espírito cristão. Segundo Jesus, melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Eu fui agora lá para o Haiti. Eu comprei a minha passagem. Fiz uma compra para a casa toda. Porque eu vi as crianças lá como estavam. Pus gasolina para ir e voltar. Para tudo que é lugar que eu fui. Ainda dei uma oferta extra, porque o carro não é só gasolina. É o amortecedor, são as coisas que quebram. E não estou contando isso para minha glória. Estou contando isso porque esse é o jeito cristão. Se eu for ser honesto com você, olhando na minha conta bancária, não era bom fazer isso. Mas ou eu creio que Jesus é o Senhor sobre todas as circunstâncias, e Ele vai fazer, Ele vai me abençoar, ou então, o que adianta ser cristão? Eu gastei mais de $1.000, bem mais, nessa viagem. E não estou reclamando. Porque adivinha de quem eram esses $1.000 que eu gastei? Meu não. Eu vivo pela graça. Pertencia a Ele. Ele é o provedor. Eu só sou o administrador. Já leram a parábola do administrador na Bíblia? Um rei ia tomar posse de um reino, e aí pegou e deu 5 talentos para um, 2 para o outro, 1 para o outro, e foi. E daí ele voltou e disse, onde está o meu negócio? O que vocês fizeram com o meu negócio? Aí o que tinha 5 disse, não, nós negociamos aqui, olha, aumentamos. Está aqui 10. Ele disse, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O de 2 multiplicou por de 2, porque a Bíblia diz, foi dado segundo a capacidade de cada um. Todos nós temos capacidade. Pelo menos para um, nós temos. O que estamos fazendo com um? Isso é autossacrifício, muitas vezes. Nós não queremos sacrificar nem o que não é nosso, quanto mais o que é nosso. O seu tempo. Às vezes nós estamos murmurando. Eu chegava em casa suando as bicas. E aí, os irmãozinhos da casa, os missionários, olhavam para mim e disseram assim, pastor, nos perdoa. Eu falei, o que vocês fizeram de mal para mim? Que eu não estou sabendo. Não estamos sem luz hoje e não vai ter água para tomar banho. Eu falei, não tem nada que perdoar vocês. Eu sabia que poderia ser assim, eu vim. Eu vou para o sacrifício. E tem mais, vou contente. Nunca levantei nenhum dia e disse para eles, olha, hoje foi terrível, não consegui dormir por causa dos mosquitos, dos pernilongos. Nunca. Na saída, eu chamei a irmãzinha e disse, irmã, me perdoe por isso. O lençol era sangue puro. Pernilongo, a noite inteira. Doei sangue aos montes. Eu disse, me perdoa, vai ter que limpar. Ela falou, não, o nosso também está assim. Vocês estão entendendo? A única oração que eu fiz, na verdade, foi, Senhor, não deixa não vir nenhum mosquito com vírus. Todo mosquito que não tiver vírus, eu contribuo com o meu sangue. O resto, não vem. Não faz mal que mordo.
Isso nem se compara com aquela chicotada que Jesus recebeu antes de ir para a cruz. Nem se compara. Está longe. Está longe. Muito longe. Então, o caráter cristão tem algumas coisas, ok? Que nós temos que ter formados. E a perseverança é o que vai formar isso. A integridade, a honestidade, a lealdade, o autossacrifício. Vai para o próximo. Veja bem, aqui vem uma coisa que a gente não quer mesmo. Próximo PowerPoint 5, prestação de contas. Ok? É a gente prestar contas para alguém. Gente, não existe na Bíblia, aqui na Bíblia não existe autoridade que não seja delegada. Começando por Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e disse: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ninguém tem autoridade por si mesmo, o único que tem é Deus. Nenhum ser humano tem. E a autoridade que temos é delegada. Então nós temos que ter prestação de contas. Temos que ter prestação de contas. Por muitos anos, eu tenho um pastor sobre a minha vida que presto contas do meu ministério para ele. Vocês conhecem, já trouxe ele aqui para pregar para vocês. Pastor Philip. Então eu sempre estou falando com ele. Sempre converso, mando um texto, sempre. Digo: olha, pastor, estou num novo desafio aqui, está acontecendo assim. Eu vou fazer isso, o que o senhor acha? Prestação de contas. Prestação de contas. Tem que ter alguém para prestar contas. Para manter você na linha. Jesus tinha, o Pai. Ele dizia: eu não faço nada do que eu quero, só faço o que vejo o Pai fazendo. Porque sabia que ia ter que prestar contas. Na Bíblia está cheio de prestação de contas. Essa é uma coisa que nós temos que ter. O que é a prestação de contas? Leia comigo aí. É o ato de permitir que os outros tenham uma palavra a dizer em nossa vida. Falando diretamente sobre nós e sobre a nossa conduta. Nossa vida e conduta. Isso é prestação de contas. Pastor, não vai... Irmão, você poderia aparecer no meu escritório hoje à tarde? Espera aí, pastor. O que o senhor vai fazer? Não, eu quero conversar com você. Algumas coisas aí desse negócio do piano. Ah, pastor, eu estou fazendo aqui do jeito que eu estou ouvindo Deus. Não tem que falar com o senhor. Não, mas o seu piano está alto demais. A gente que está aí cantando quase não ouve. Não, pastor, se for assim, não faço mais. Pum. Tem problema com a autoridade. A prestação de contas é para a gente aprender a se submeter. Alguém tem que hold us responsible pelas coisas. Senão a gente vai ser como no período dos juízes. Sabe qual que era a característica do período dos juízes? Cada um fazia o que dava na cabeça. E aí, sempre estava assim: levanta, cai, levanta, cai. Cada um fazia o que vinha na cabeça. Período dos juízes na Bíblia. Só ler. Não ia para frente. De escravidão em escravidão. Ok? Prestação de contas. E a última, domínio próprio. Domínio próprio é a coisa mais difícil de poder. Domínio próprio. Domínio próprio é a habilidade de fazer boas decisões. Quando eu vou fazer uma decisão que não é boa, não faço. Quando vou comprar algo que não devo, não compro. Quando vou vender algo que não devo, não vendo. Quando vou dizer algo que não devo, não digo. É isso aí, a habilidade de fazer boas decisões. Agora, ninguém aqui está pronto nisso, começando por mim. Ninguém está pronto. Mas temos que esquecer das coisas que para trás ficam, olhar. Olha, não estarmos prontos não é o problema. O problema é daqui 10 anos a gente está do mesmo jeito. Aí está do jeito que o diabo gosta. Passou 5 anos e está do mesmo jeito. Aí sim, aí é problema. Aí é um problema sério. Por quê? Porque não houve santificação.
Porque a perseverança é a maneira de Deus botar você no trilho da santificação, para aprender os princípios da santificação. Veja só, a perseverança aumenta a nossa dependência de Deus. Irmãos, quanto mais perseverante nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no que Deus diz, a gente querendo ser como Deus está dizendo que nós temos que ser, mais aumenta a nossa dependência dele, porque mais nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, o caráter de Deus, quem ele é, melhor as nossas possibilidades de confiar nele. Mais a gente vai confiar. Ok? Há alguns textos que dizem, Salmo 62, nós estamos vendo. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 62. Ok? Se você tem a sua Bíblia aí, espero que tenha, abra no Salmo 62. Nós vamos ver algumas coisinhas aí no Salmo 62. Algumas palavras que falam exatamente disso. Encontraram? Versículo 5 do Salmo 62. Diz assim, versículo 5. É Salmo de Davi, ok? Diz assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Não descanse em mim mesmo, não descanse no que eu posso fazer. Descansa em Deus, faz de Deus o teu descanso. Tremendo isso, hein? Tremendo isso, descansa em Deus. Dependa de Deus, a esperança, a alma e a esperança silenciosa diz. Eu tenho esperança e fico silencioso até que Deus faça acontecer. Ok? Versículo 7, veja o que diz o versículo 7 aí. Diz assim, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Eu, rei, falando. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha rocha e o meu refúgio. A minha salvação e a minha honra, ó glória, de Deus dependem. E a minha rocha firme, o meu refúgio. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. E sabe, a palavra-chave desse versículo aí é depende. Nós não queremos ser dependentes. Qual que foi o pecado do Adão no paraíso? E da Eva? Ser independente de Deus. E isso segue a gente ainda nos dias. A gente não quer ser dependente. Mas o salmista disse, de Deus depende a minha salvação e a minha honra. Amém? Veja o próximo, versículo 8. 62:8. Diz assim, confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confie nele. Gente, confiar é uma coisa tremenda. Confiar é uma coisa tremenda. Quanto mais você confia em Deus, mais você depende dele. Dependência e confiança são praticamente sinônimos. Se você não confia, você não vai depender. Mas se você confia, você vai depender. Então, veja só, o que acontece nesse negócio da perseverança? A perseverança aumenta nossa dependência de Deus. Quanto mais você perseverar, mais dependente você vai ser. Aleluia. E o último, versículo 10. Diz assim, não confieis na extorsão, nem ponha a sua esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha neles o teu coração. Uou! Não confieis. Confia só em Deus, não confia em outra coisa. Porque as outras coisas podem mudar. Então o que nós estamos dizendo? Nós dissemos duas coisas. Perseverança desenvolve o caráter. Perseverança aumenta a dependência de Deus. Quanto mais você perseverar em Deus, mais você vai querer. Mais você vai querer conhecer. Por isso que a Bíblia diz lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Por isso que a Bíblia diz, conhecimento quero e não sacrifícios. Então nós temos que conhecer o Senhor e continuar conhecendo. E a conclusão é essa. Põe a conclusão para nós, por favor. A conclusão é essa. É um versículo da Bíblia. Veja, Tiago 1, 2 e 3. Olha a nossa conclusão.
Temos a conclusão aí? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada. Irmãos, o negócio não é simplesmente ser provado. O negócio é ser aprovado. Porque se você é aprovado e você reprova na prova, vai voltar outra vez, até que você passe. Então, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabe por que a gente não tem perseverança? Não tem fé confirmada. Diga comigo, todo mundo junto, alto. A perseverança vem da fé confirmada. Se nós tivermos a nossa fé confirmada, nós somos perseverantes. Porque uma vez confirmada, a nossa fé na aprovação, passar a aprovação, produz perseverança. Ok? Às vezes nós estamos pensando que nós temos muita fé, mas estamos enganados. Sabe por quê? Porque pensamos que temos muita fé porque temos conhecimento intelectual. Lemos tudo no YouTube, na internet, na Bíblia, tudo, e pensamos, temos muita fé. Essa fé, eu já falei sobre a fé que até o diabo tem, a fé natural. Ele sabe muito mais que a gente. Então a nossa fé é aquela que passa a aprovação. Essa é a fé genuína. E uma vez passou a aprovação, ela produz esperança, ou perseverança, digo. Ela vai fazer você continuar em frente, continuar seguindo. Amém?